Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Venho aqui neste domingo, 20 de novembro, dia de estreia da primeira rodada da Copa do Mundo, com Catar e Equador, para falar de vocês da movimentação de mercado. Quero fazer vídeos da Série A, da Série B e da Série C, no futuro da Série D também, sobre a movimentação de mercado, quem chegou, quem saiu, manteve o treinador, trocou de treinador. E farei isso também aqui em São Paulo nas divisões A1, A2 e A3. E aí, a cada semana, a cada 5 dias, 7 dias, dependendo da movimentação do mercado, eu vou abastecendo vocês com informações, sabendo que de janeiro a abril do ano que vem nós teremos os estaduais. Muitos treinadores que vão começar aí na A, na B, na C, provavelmente não estarão lá na hora que começar o brasileiro. Mas evidentemente a gente vai fazendo essa movimentação rodada por semana, né, semana por semana, para a gente abastecer vocês com todas as informações, certo? Vou começar esse vídeo então com o grupo A. Temos grandes novidades, mas antes de mais nada, convido vocês a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, hein? Tem vídeos lá da Copinha, tem vídeos do regulamento da 1, da 2 e da 3 do Campeonato Paulista, enfim, tem vídeos para vocês darem um like, a sua opinião e a gente trocar aquela ideia que a gente faz lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR, certo? Vamos começar então com as novidades, gente. Novidades nesse domingo, a grande novidade entre os 20 clubes da Série A, já contando os 4 que vieram da B. Cruzeiro campeão, Grêmio, Vasco e Bahia. Então já contando com eles. A novidade deste domingo é o novo treinador do Corinthians. Não por ser novo treinador do Corinthians. O Vitor Pereira saiu do Corinthians. A gente já estava mais ou menos imaginando isso. Estava com um problema na família. A sogra dele está com Alzheimer. A esposa que está tratando também ficou adoentada. Ele voltou, saiu com toda a sua comissão técnica. E aí nesse período o Ramiro, que tem contrato até o final do ano, o Corinthians não demonstrou interesse, também está indo embora. Tem uma movimentação falando que o Romero, aquele mesmo, né, paraguaio que já teve sucesso no Corinthians, vai ficar sem contrato, deve chegar. Mas durante essa movimentação, neste domingo, o Corinthians anunciou seu novo treinador. E não é nenhum estrangeiro. Vai ser português? Não, vai ser o Renato. Não, vai ser uma novidade. Uma novidade. Fernando Lázaro. Quem é o Fernando Lázaro? Vocês sabem, ele é analista de desempenho do Corinthians, estava viajando neste domingo para o Catar. Ele seria na lista de desempenho do Tite, observando os adversários do Brasil na Copa do Mundo. Seria um dos, né? E o Corinthians falou que não. Ele tem 7 jogos como interino, 6 vitórias, 1 empate, aproveitamento de quase 91%, 19 gols marcados, 4 sofridos, conhece o elenco. O Fernando Lázaro é filho do Zé Maria, o Super Zé, que o Corinthians recentemente fez um busto. Aquele lateral direito que foi da seleção brasileira, que tem aquela foto que foi até o busto dele, que tem com sangue na camisa. Super Zé, gente da melhor qualidade. Tem 41 ou 42 anos, o Fernando Lázaro, jovem, e vai ter a sua primeira chance como treinador. Gostei, cara. É ousado, é arriscado, mas eu gostei. Eu gostei. Até porque, se você vê no Paulistão que não tá dentro dos planos que você traçou para ele, você pode trocar antes da Libertadores, ou até no comecinho da Libertadores, ou antes do Brasileiro, enfim. Eu gostei. Eu vi aqui na movimentação no Twitter, uns gostaram, outros não, mas enfim, eu acho que foi uma aposta legal do Corinthians. Então essa foi a grande novidade. E ontem, a outra grande novidade de treinador foi o Atlético Mineiro, que tinha demitido o Cuca. Demitiu o Cuca. Realmente o trabalho do Cuca sempre que o Cuca retorna para algum trabalho é uma porcaria, né? Vocês já repararam? Mas enfim, tinha demitido o Cuca e ontem anunciou o Eduardo Cudê. Ele não fez muito sucesso no Internacional, um técnico argentino de bons trabalhos, né, na Argentina e tal, mas no Inter não fez tanto sucesso assim. O Galo resolveu trazer o Cudê, porque tem ali, né, vários, como o Nátio Fernandes, o argentino, que ficou meio em baixa com o Cuca e tal. Tem vários, tem o Vargas, tem outros argentinos lá, e o Cudê eles entenderam que é a melhor solução. Além do Cudê, o Johan, que estava emprestado para o Bragantino, voltou, precisa ver o que ele vai analisar. O Natan Meia, que estava no Fluminense, voltou também. E aí você percebe que agora com o Cudê vai começar a fazer a movimentação com o treinador. Esse jogador vai ficar, esse não vai, esse pode sair, esse não pode.
Mas a grande novidade nesse final de semana, além do Fernando Lázaro no Corinthians, foi o Kudê no Atlético Mineiro. Se a gente pode falar assim de movimentação de novo treinador, vamos já aproveitar o caminho, falar que o Paulo Turra é o treinador do Atlético Paranaense. A gente tinha falado isso na última rodada do Brasileirão. O Filipão estava se despediu com o vice-campeonato da Libertadores, perdendo o Flamengo a final. Ele vai ser o manager, o coordenador geral do futebol, e o Turra, que era o seu auxiliar, agora vai ser o treinador. Então isso a gente pode falar também de novidade. E o que a gente pode falar também de novidade do Atlético Paranaense? O Marlos está fora dos planos, já está liberado. Foi contratado o chileno Arriagada, meia chileno da seleção sub-20, vale a aposta. Né? Tem vários gringos lá, como Terans, enfim, tem vários gringos. E o Bissoli, que foi artilheiro pelo Avaí, que foi rebaixado, mas foi artilheiro do Avaí no Brasileiro, é do Atlético e voltou. Mas o Atlético parece num primeiro momento que não tem interesse de ficar e já colocou no mercado que o Bissoli, quem quiser contratar, é só chegar lá e trocar uma ideia com o Atlético, certo? Orejuela também lateral, já foi devolvido para o São Paulo, não interessa. Então essa é a movimentação do Atlético, que também nessa situação a gente pode falar que trocou de treinador. E quem não trocou de treinador, mas brigou para ter o seu treinador, porque estava na mira de vários outros clubes, foi o Fortaleza, rapaz. Como eu vibrei com o Juan Pablo Voivoda, ficou no Fortaleza. Falou não para o Vasco, dizem, eu não sei se é verdade, que tinha o interesse do Corinthians, dizem, eu não sei se é verdade, que tinha o interesse do Santos e de outros clubes. Mas renovou por 2 anos com o Fortaleza, olha que sensacional. Sensacional, em ano que vai ter novamente a Libertadores, a pré-Libertadores, vai ter Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, sensacional. No Fortaleza o Boeck, o goleiro, aposentou, e a gente pode falar que o Juninho Capixaba, que era do Grêmio, estava emprestado ao Fortaleza, foi devolvido para o Grêmio e o Grêmio já está repassando para o Bragantino. Então, evidentemente, com a permanência do Voivoda, ele tem uma base de elenco muito boa e a partir de agora ele vai começar a fazer essa movimentação do mercado, o que é muito legal. Outro time que está sem treinador, mas está em vias de, é o Bahia. Bahia que subiu, né? Ele tinha trocado o Anderson Moreira, né, pelo Barroca ao longo da Série B. O Barroca sabia que só ia ficar até o final da Série B. E aí o Grupo City, que está fazendo, né, a SAF do Bahia, está atrás de um treinador. Dizem lá em Salvador, mas ele ainda falou que ainda não acertou com ele, que o Antônio Carlos Zago, ex-zagueiro do São Paulo, do Palmeiras, de times da Europa, está no Grupo City, foi campeão boliviano, né, no clube do Bolívar, do Grupo City. Antônio Carlos Zago falou, não acertaram ainda nada comigo. Mas em Salvador, nos amigos de Salvador, dizem que ele deve ser o novo treinador do Bahia. Quer dizer, não tem ainda, está vago, mas a tendência é que o Antônio Carlos Zago vá para lá. Então essa é a situação do Bahia. Vamos lembrar que o Bahia foi o vice-campeão, né, da Série B. O Bahia foi vice-campeão. E agora vai começar com a sua movimentação de mercado também. Né? O Ricardo Goulart está pronto ali para renovar, o zagueiro Inácio também, e aí você vai começar a sair no mercado de acordo com as possibilidades. Vamos falar então agora do campeão Palmeiras. Campeão Palmeiras, que já sabe que é o treinador, né? O Abel Ferreira já está lá, já tem contrato, tá tudo certinho. O Scarpa, já todo mundo sabia que ia sair, foi pro futebol inglês, maravilha. O Dudu estava quase renovando o contrato, teve alguma cláusula ali que perrou, mas está em vias de. O Lomba também, o Danilo também e o Luan também está renovando, está acertando para renovar, para prorrogar. Então a base do elenco vai ficar, a base do elenco, né? Agora, evidentemente, o Palmeiras vai contratar um cara para o lugar do Scarpa. E a presidente Leila Pereira falou que vai contratar reforços pontuais dentro do que o treinador entende. O Endrick, o Paris Saint-Germain, o Real Madrid já ofereceram 40 milhões, mas acho que a multa dele é 60. Mas mesmo que seja negociado, deve ficar no Palmeiras por um período. Mas por enquanto não tem nada, certo? Carlos Eduardo voltou do Bragantino, estava emprestado do Bragantino, mas não interessa ao Palmeiras, que vai repassar para alguém. Então essa é a movimentação do campeão. E já que a gente está falando do futebol paulista aqui do Palmeiras, vamos já falar do São Paulo. O São Paulo fez muita movimentação no mercado já. Rogério Ceni continua, ponto. Estão voltando Orejuela do Atlético Paranaense, Lisiero do Internacional, e aí já renovou com o Rafinha.
Já renovou com o Alcio é um zagueiro da base, mas é excelente, foi da seleção de base, mas nos 2 últimos anos, passando por sucessivas cirurgias, o São Paulo agora vai resolver apostar nele. A partir de 2023 ele vai estar inteiro para fazer pré-temporada e tal, acho que vale a aposta. E o Gabriel Neves, uruguaio, foi contratado em definitivo, já assinou um contrato por 3 anos. Saíram Miranda, Reinaldo, Éder, Colorado e Marcos Guilherme. E tá saindo o Luizão, que tem contrato até março, garoto da base, que deve estar indo para o futebol inglês. Então veja como tem movimentação no São Paulo, que promete novidades para os próximos dias. Movimentação interessantíssima também no Santos, que trocou a comissão técnica. Paulo Roberto Falcão, cracaço de bola, volante campeão, o rei de Roma, da seleção de 82, virou coordenador esportivo do Santos. Ele é o coordenador e já contratou o Odair Hellmann, treinador que teve muito sucesso no Internacional, estava fora do país. A dupla gaúcha, a dupla que se entende desde o Internacional, Falcão e Odair Hellmann, e agora, evidentemente, o Santos vai começar a ir no mercado. A primeira movimentação também é um cara do Inter, que é o Edenilson. Num primeiro momento ele tem salário muito alto lá no Inter, eu fiquei sabendo que por volta de 800 mil, e acho que esse valor aí o Santos não traz. Ele vai depender aí de uma movimentação também do Edenilson, que ele pensa para o futuro. Se quer sair de lá, se aceita ganhar menos e tal. Mas esse é um cara que interessa para o Santos. E aí, não ficam no Santos, já foram dispensados. Madison, Auro, o Luan voltou para o Corinthians, que também não deve aproveitar, deve repassar. Bruno Oliveira, o Júlio Joe, enfim, esses caras estão indo embora. E o William Maranhão, o volante, retornou do Atlético Goianiense. Precisa ver o que o Odair Hellmann pensa para esse cara. Então falamos de São Paulo, de Palmeiras, de Corinthians, dos times paulistas. Vamos aproveitar e já dar o boletinzinho também do Bragantino, que está sem treinador. O Maurício Barbieri, depois daquela pancada que tomou no Fortaleza na penúltima rodada do Brasileiro, já tinha sido mandado embora. Tá de olho no mercado, dizem que vai ser um estrangeiro, mas ainda não tem nada. Não tem nada. O que tem é que o Johan Meia foi devolvido pro Atlético Mineiro. O Carlos Eduardo foi devolvido pro Palmeiras. O Miguel, que é um moleque que veio da base, não renovou com ele. E o Ramon, que ia ser devolvido para o Flamengo, já fez um acordo com o Flamengo, prorrogou o empréstimo, o Ramon vai continuar por lá. O Ítalo, que estava emprestado ao Bahia, retornou. Aí precisa ver o que o novo treinador pensa para ele. E aí o Júlio César, o goleiro, aposentou. Essas foram as movimentações de um time que está praticamente contratado, o lateral esquerdo, Juninho Capixaba. Fez um belo campeonato, Juninho Capixaba, pelo Fortaleza, mas pertence ao Grêmio. O Grêmio está vendendo para o Red Bull Bragantino. Nas próximas horas essa situação deve ficar definida. E aí a gente vai falar do campeão Cruzeiro. Campeão Cruzeiro. Eu, ao longo da Série B, fui colocando toda a movimentação. Renovou com esse, não renovou com esse, renovou com esse, não renovou com esse. E vocês foram acompanhando ali, torcedor do Cruzeiro. As novidades nos últimos dias são o seguinte. O Cruzeiro emprestou o goleiro Gabriel Mesquita para o Água Santa aqui de São Paulo. O Cruzeiro rescindiu para o Marcelinho, que já foi para o Água Santa também. É um atacante que também já foi para o Água Santa aqui de São Paulo. Tem um outro goleiro, o Denivis. D-E-N-I-V-Y-Z, Denivis, não sei se a pronúncia é essa. O Cruzeiro emprestou para o Atlético, que é um time do que vai disputar a Série D, e é um time que joga o Campeonato Mineiro. O Cruzeiro está conversando para trazer o Rafael Bilu, atacante que fez uma bela de uma temporada na Série B pelo Cruzeiro. E o Cruzeiro conversa com o Atlético Paranaense de olho no Wellington Rato e no Dudu. O Atlético Goianiense caiu. E esses acho que são 2 grandes jogadores. Eu gosto. O atacante, o Wellington Rato, pelos lados de velocidade, e o lateral direito, o Dudu. Estão conversando e vamos ver o que fala. Achei legal a frase do Cruzeiro. Olha, no primeiro momento no Brasileirão, não adianta eu querer mentir para o torcedor que o Cruzeiro vai brigar pelo título. Nós vamos trazer reforços, vamos trabalhar o elenco, mas não vamos chegar como favorito. Poxa, legal. Jogar limpo com a torcida. O torcedor já viu a evolução dos 2 anos de Série B para o último quando foi campeão. Reforços, inteligência, profissionalismo. E agora vai fazendo no mercado e vamos ver o que acontece, principalmente no Campeonato Mineiro. Mas acho legal essa movimentação do Cruzeiro. Muito, muito, muito legal mesmo. Falei do Cruzeiro, já vou falar do Fluminense então. O Fluminense está tendo eleições presidenciais, mas o Fernando Diniz já tem proposta de 2 anos e vai aceitar.
vai assinar. O Cano já prorrogou em contrato até 2024. O Ganso e o André estão praticamente com contrato renovados. E, evidentemente, o Fluminense vai mantendo a sua base antes mesmo da eleição. O único, por enquanto, baixo é o Wellington, o volante, que tinha contrato até o final do ano e não tem mais interesse. E o Natan, que voltou para o Atlético Mineiro. Essa é a situação. E aí, já que falamos no Fluminense, vamos falar do Flamengo, né? O Flamengo também é a mesma coisa, está praticamente encaminhada a renovação do Dorival Júnior, né? Assim também como o Felipe Luiz prorrogou seu contrato, o Davi Luiz está praticamente, e aí o Gerson tem uma expectativa muito grande que ele volte. O pai do Gerson disse que já está tudo certo. O Flamengo e o Olympique de Marseille falam que não, faltam algumas pendências. Mas é uma tendência que o Gerson seja um grande reforço para o Flamengo, que contratou o Ayrton Lucas em definitivo. Ele estava lá no time por empréstimo, já contratou em definitivo. E aí o Diego Alves saiu, não teve interesse na renovação do seu contrato, e o Diego Meia aposentou. Essas são a movimentação do Flamengo. E já que a gente está falando do Flamengo, vamos falar do Goiás. O Goiás saiu o Jair Ventura. E vou passar uma novidade para vocês. O Goiás tentou contratar o técnico Paulo Vitor. Quem é o Paulo Vitor? Super campeão na categoria sub-20 do Palmeiras. Faz um trabalho brilhante. Toda essa molecada que você está vendo no time de cima do Palmeiras, ele está revelando, está trabalhando. Foi pentacampeão paulista. Esse ano não ganhou o Paulista, mas ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Brasileiro, ganhou a Copinha. Mas ele falou não. Preferiu ficar no Palmeiras, falou não para o Goiás. O Goiás, que perdeu seu artilheiro Pedro Raul, é do time japonês, que vai negociar com algum clube brasileiro aqui. Ele já até está negociado, mas não falou ainda. Enfim, o Goiás que vai tentar se acertar. Primeiro vai ter que acertar um treinador, está sem treinador ainda. E aí vamos ver o que ele pensa para o futuro do Goiás. O Coritiba é outro que acertou com o Guto Ferreira, vai ficar e agora vai começar a fazer a movimentação de mercado. O Léo Gamalho já saiu, Adriano Martins também saiu, Hernan Pérez saiu, Pablo Garcia saiu, os gringos saíram todos, hein? O Guilhermo saiu, o Egídio, veterano lateral esquerdo, também não interessa, e o Matheus Alexandre, lateral direito, foi devolvido para o Corinthians. Então, primeiro, o Guto está limpando o elenco. E aí, a partir do momento que limpar o elenco, é claro, ele vai buscar reforços. O América Mineiro também já tinha definido que o Mancini fica, também o Conte prorrogou o contrato do Conte. O Wellington Paulista, o veterano, também teve o contrato renovado. O Luan Patrick voltou para o Atlético Paranaense, que era do Atlético Paranaense, e agora o Mancini vai começar a fazer o quê? Definir o que ele pretende, né? De reforço e tal, até porque o América bateu na trave, assim como o São Paulo, na briga pela Libertadores, e o Fortaleza ficou com a última vaga. No Inter, o Mano Menezes também ficaria, já tinha antecipado, prorrogado seu contrato e tal, já devolveu o Lisieiro para o São Paulo e agora está primeiro tentando renovar o contrato dos caras que estão lá. Mercado já renovou, Rodrigo Moledo também, Lucas Ramos também, e reforços ainda não chegaram. Mesma coisa acontece com o Botafogo, que continua com o português Luiz Castro, vai começar a acertar seu elenco, por exemplo, o argentino lateral direito Renzo Saravia, não interessa mais. E aí, evidentemente, agora vai começar a ver a movimentação de mercado para ver quem ele contrata. Num primeiro momento, é isso, do Botafogo, que está atento no mercado. O Cuiabá ainda não sabe se vai manter o seu treinador, né? A gente sabe que o técnico português, eu tinha até anotado aqui, ó, que interessava para o Vasco, todo mundo tinha falado que o Antônio Oliveira interessava para o Vasco, interessava para aquele. O Antônio Oliveira tem algumas propostas, inclusive do Cuiabá, mas não deu uma resposta ainda. Não sabe se ele vai continuar. A única certeza é o Walter, o goleiro, muito bom goleiro, já prorrogou seu contrato. O lateral esquerdo Igor Cariú saiu, o Paulão zagueiro saiu também e o Felipe Marques também saiu. Então, acredito eu que a diretoria pensa primeiro segurar o Antônio Oliveira ou, de repente, contratar outro treinador para depois você ir atrás de reforços. O Grêmio tem o Renato Gaúcho, mas não tem o Renato Gaúcho. Por quê? A nova diretoria agora vai viajar para o Rio de Janeiro para prorrogar o contrato. Eu acho que ele vai ficar. Ele tem interesse, o Grêmio tem interesse, ele deve ficar. Mas agora a nova diretoria vai atrás. Tentou trazer o uruguaio Soares, que está na Copa do Mundo, mas ele falou não. Ele saiu do Nacional, parece que ele tem uma proposta boa dos Estados Unidos, deve ir para lá.
O Grêmio recebeu o Churin de volta, estava no Atlético Goianiense, que acabou caindo. Não sabe agora, o Renato vai ver o que planeja para ele, né? E fez propostas para o argentino Cristaldo, do Huracan, e para o uruguaio Carbarro, do Nacional do Uruguai. Então, parece que a negociação está caminhando bem, e aí pode ter novidades no Grêmio. E você também, para a gente finalizar os 20 clubes nessa nossa primeira rodada de bate-papo, o Vasco. O Vasco que dispensou o Jorginho, ainda não definiu o treinador, tinha interesse no Antônio Oliveira, até agora nada, o Vojvoda falou não, e evidentemente o Vasco tem que contratar um treinador para depois definir as coisas. O certo é que o Vasco fez uma proposta para o Abel Braga, lembra o treinador que abandonou a carreira de treinador? Agora ele pode ser o coordenador, como o Filipão vai ser coordenador do Atlético, ele pode ser do Vasco, né? E aí vai começar a fazer. O Danilo Boz interessa para continuar, para prorrogar o empréstimo, ele é do Juventude, né? E o Léo Matos, o lateral direito, 37 anos, já foi dispensado e o Vasco está assim. Evidentemente, a cada semana eu vou fazendo toda a movimentação e passo todos os detalhes dos 20 clubes para vocês na próxima semana. Um abraço, até a próxima!